o ICL Notícias, tratando aí do senhor prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, né? O cara que deixou a cidade de Porto Alegre embaixo d'água, porque as motobombas e o sistema de proteção contra as enchentes não teve a manutenção adequada no mês de maio, né, do ano passado. E agora, nas últimas 2 chuvas que Porto Alegre teve, a cidade ficou completamente alagada, o trem urbano parou de funcionar, porque os trilhos estavam alagados, a cidade ficou sem luz, toda aquela coisa, né, que a gente já conhece. Publicamos várias imagens e notícias, inclusive, no nosso Instagram da Voz Trabalhadora, né, pessoal? Inclusive uma notícia sobre os geradores que não foram ligados, que eu quero compartilhar com vocês na sequência, mas antes vamos repercutir aqui, ó. Vamos ver aqui o que então Gabriela Varela, Leandro Demore e o Arbex vai entrar em seguida. Vamos ver o que essas feras repercutiram. A gente já pode começar aqui os assuntos falando de Sebastião Melo, né? Você fala com muita propriedade a respeito disso, porque ano passado você cobriu muito bem as enchentes no Rio Grande do Sul. É o prefeito reeleito de Porto Alegre, ele assumiu já soltando uma declaração assim que é difícil até de classificar, né? Deixa antes aqui, pessoal, eu pedi para vocês chegarem deixando a curtida, tá? Isso aqui é muito importante para nós. Então, deixem a curtida aí, digam no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui também é bem importante. É muito bom ver os comentários de vocês, né? E especialmente aqueles que chegam ao final, que vão até o final do vídeo. Eu vi no último vídeo que a gente gravou, dezenas de pessoas botando ali, cheguei até o final, Portinho, estava muito bom. Vocês não sabem a alegria que é para nós ler esses comentários aí, então agradecemos muito aí. Quem puder se tornar membro, tá, galera? R$ 1,99 por mês, já estamos chegando em 300 membros no canal. A nossa equipe tinha colocado como uma pérola, mas acho que até muito pior do que isso. Ele diz que quem defende ditadura não pode ser processado. Então, vamos primeiro rodar o vídeo e aí a gente volta a falar a respeito disso. A gente tem a manchete do nosso site também. Vamos assistir? Vamos lá. Bora. Sim, forjado na luta popular, forjado na luta democrática e na luta advocatícia, a liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que esta tribuna e das 6.000 casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Mas eu também quero que aquele que defenda o comunismo, o socialismo, dizendo que não acredita na democracia liberal, ele não pode ser processado, porque isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor maior. E a liberdade de expressão, ela me dá condições até de falar as besteiras que eu quero. Praticar crime. Quando você faz isso, Essa é a tem visão remédio bolsonarista. Essa é a visão bolsonarista. Demore, eu vou pegar essa frase dele, né, dizendo aí que a liberdade de expressão é um bem maior, né? Foi esse termo que ele usou aqui, só para não mudar, mas basicamente a ideia é essa, né, do Sebastião Melo. Eu queria só, antes de você comentar, você já comenta tudo de uma vez, porque é muito interessante que este mesmo Sebastião Melo, prefeito reeleito, ele conseguiu na justiça apagar um grafite contra ele lá em Porto Alegre, né? Esse aí que você está vendo na sua Verdade de expressão, acompanhando. Né? O Felipe Harper foi o artista que fez esse grafite, mostrando o prefeito no meio do alagamento, né? Que foi o que aconteceu no ano passado. Então, alguém que defende a liberdade de expressão condiz muito com essa frase que a gente acabou de assistir, né, Demônio? O Sebastião Melo poderia fazer, então, um menu para a gente, né? Dizer o que é liberdade de expressão, o que não é, né? Aparentemente, um grafite que foi feito por um artista lá em Porto Alegre. Aliás, a arte original é do Bruno, né? Que é um professor de história, aliás. O artista original dessa obra é um professor de história de escola pública, né? E aí picharam isso lá em Porto Alegre. O Sebastião Melo, a sua coligação durante a campanha, pediu para o Tribunal Regional Eleitoral para remover e tiveram que remover. Foram lá pintar em cima. Então, assim, estamos lidando com um hipócrita, né? A maior definição da palavra. Gabi,
tem muitas camadas para a gente falar sobre isso. O Sebastião Mello é um cara que tem uma base popular, isso é inegável, ele de fato tem uma base popular, mas nos últimos anos, como todo mundo que tentou se diferenciar daquilo que ele chama de esquerdismo, foi caindo no colo do Bolsonaro. Não podemos dizer que é um bolsonarista, né, Gabi? Porque não é alguém que dependa do Bolsonaro para fazer a sua vida política, tem uma vida pregressa política, muito anterior até essa ascensão do Bolsonaro a partir de 2018, mas ele sabe que hoje o grande jogo eleitoral brasileiro é esse jogo da antipetista, anti-esquerdista e tal. Então, ele vai puxando, vai caindo pro colo do Bolsonaro. A frase dele é muito parecida com aquela frase do Bolsonaro: mais vale a nossa liberdade do que a própria vida, lembra? Então é a mesma frase. Se o bem maior é a liberdade, então, Gabi, o bem maior para uma pessoa não é comer, não é fazer 3 refeições por dia, não é ter um lugar para morar, não é nada disso. É a liberdade de expressão, segundo o Mello. Mas aí, quando é um grafite retratando ele alagado na enchente, aí não. O uso da ditadura é por isso, é para você se colar aí na extrema-direita, você criar uma polêmica também e você fazer a falsa equiparação entre socialismo, né, e ditadura. Veja, há uma falsa equiparação, não. Eu quero que todo mundo, né, como se ele dissesse, eu quero que todos os fascínoras tenham direito a se manifestar. Os socialistas, isso defende ditadura militar. Ora, não são coisas equiparáveis, né? Alguém pode desejar um mundo socialista ou com bases socialistas perfeitamente dentro de uma democracia. É possível a pessoa desejar isso e tentar aplicar bases socialistas dentro de uma democracia. Agora, é impossível você aplicar bases de uma ditadura militar brasileira dentro de uma democracia. Há uma definição que se encerra por si, ela é impossível de acontecer, né? Então não há comparação. Agora, tudo isso é o diálogo com os bolsonaristas, com a base da extrema-direita, com a base aliada. E aí, só para eu fazer uma costura final, Gabi, tem um capítulo importante disso, a gente logo vai chamar o Arbex aqui para comentar com a gente. Talvez o Arbex possa entrar nesse assunto também, que é a reação da imprensa no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma imprensa hegemônica, né? Basicamente um veículo de comunicação apenas, os outros são mais veículos acessórios, menores ou independentes, que é o grande grupo RBS, né? A Rede Brasil Sul de Comunicação, que é o grupo que é a Globo, para as pessoas entenderem, né? A Globo do Rio Grande do Sul, que tem a televisão, a sua TV e tem o seu jornal. A capa do jornal Zero Hora hoje simplesmente ignora a frase do Mello. Pelo contrário, a capa do jornal Zero Hora é o Mello elogiando o Mello. É uma frase do Mello elogiando o próprio Mello, né? Ignora isso que o Mello falou, e aí isso se soma ao que aconteceu dia desses no Jornal do Almoço, que é aquele jornal que passa ao meio-dia na RBS TV, na Globo do Rio Grande do Sul. Foram presos alguns cidadãos ligados a grupos neonazistas no Rio Grande do Sul e apreendidos vários materiais de cunho nazista, Cruz Gamada, material de propaganda nazista, enfim. E aí teve uma reportagem no Jornal do Almoço, e aí o repórter, em algum momento, falou um material, né, de extrema-direita, de cunho neonazista e tal. Quando volta para a apresentadora fala o seguinte: olha, eu só quero fazer uma correção aqui, o que foi apreendido, Gabi, foi material de nazista, e não de extrema-direita, viu, gente? Ou seja, eu não entendi muito bem. Depois o vídeo que foi pro ar, Gabi, no Globoplay, eles cortaram essa errata, né? Então eles fizeram uma errata da errata. Veja até onde vai o negócio. Não, gente. Extrema-direita não é igual ao nazismo, tá? É outra coisa. Extrema-direita é o Mello que a gente apoia. Extrema-direita é uns outros candidatos aí que a gente já apoiou na história da RBS, né? Isso não é nazismo, viu, gente? Isso é outra coisa. Extrema-direita, ó, até legal tá? Não tem nada a ver com nazismo. Então, você tem aí toda uma imprensa condescendente, né? Com raras exceções dos colegas que trabalham nessas empresas, e aí um prefeito que se reelegeu em cima dos escombros da enchente, agora fazendo esse discurso hipócrita, para começar, e cretino, para terminar, pago com o nosso dinheiro, né? O dinheiro público vai lá fazer um discurso desse na sua cerimônia de posse da reeleição. Até porque defender ditadura é crime, né? Não é liberdade de expressão. Então, acrescentaria até criminoso aí nesses adjetivos. Eu quero aproveitar, Demore. Aí, ele segue, deixa eu posicionar aqui agora no Arbex, né, pessoal, que vai entrar aqui. Eu tinha marcado aqui quando o Arbex também começa a comentar sobre essa questão. Mas só antes de trazer o Arbex aqui, ó, já posicionei ele aqui, mas tem uma questão interessante aí que o Arbex não, o Demore não tocou e que o Arbex também não vai tocar, que é a questão que assim, algumas questões são inequívocas da relação do Mello com o Bolsonaro, né? Ele se elegeu como Melonaro lá em 2020, né, na primeira eleição dele. E outra questão, o vice dele no mandato anterior era o Gabriel alguma coisa, nem me lembro o sobrenome direito, mas é um cara da Brasil Paralelo, gente. Da Brasil Paralelo, tá? Cara, com estreitas ligações com o Brasil Paralelo. É com esse tipo de gente que a gente está lidando aqui em Porto Alegre. E a atual vice, que eu também não me lembro o nome, Betina alguma coisa, foi indicação do senhor Jair Bolsonaro.
Tá, pessoal? Então, é disso que a gente está tratando, é extrema-direita pura. Não vem com essa história de que é moderado. Não, é extrema-direita. É a turma do nazifascismo. E isso que o Demore tocou, e o Arbex vai reforçar agora, do papel da Zero Hora, da RBS, que é a Globo aqui do Rio Grande do Sul, a sucursal da Globo, o papel que ela joga neste dourar de pílula da extrema-direita bolsonarista tem muita relação com a primeira matéria que a gente assistiu, das ofensas, das agressões que a Natuza Neri sofre no supermercado, né? E dessa grande imprensa que fica dourando a pílula da extrema-direita fascista brasileira, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. De jornalistas, inclusive destes grupos da grande mídia, serem agredidos quando saem às ruas. Então, a gente precisa definitivamente que a mídia corporativa, a imprensa brasileira, comece a combater essa extrema-direita fascista brasileira. Vamos ouvir o Arbex aqui, ó. Caras que estavam querendo impor a ditadura no Brasil. Deixa a curtida, tá, pessoal? Defender o direito a defender a ditadura. Nessa situação, não é uma coisa qualquer. Começa daí. Quer dizer, uma coisa é você acender um fósforo na rua, ao ar livre. Outra coisa é você acender o mesmo fósforo num paiol fechado, numa sala cheia de pólvora. Quer dizer, que é isso que ele está fazendo aqui. Essa que é a verdade. Ele tá colocando incêndio na coisa. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu ouvi há pouco sobre ele, que não há nenhuma equivalência entre ditadura, socialismo, comunismo. Socialismo e comunismo são concepções de mundo, concepções políticas, concepções de sociedade, concepções de como um Estado deve se organizar. Ditadura é uma prática. Ditadura é uma prática que implica o uso de tortura, prisões ilegais, desaparecimento de lideranças políticas, enfim, assassinatos. Isso é ditadura. Qualquer que seja direita, esquerda, ditadura é isso. Você não pode equiparar essas práticas com a proposta de um regime socialista, por exemplo. Quer dizer, durante todo o pós-guerra na Europa, a maioria dos países europeus foram governados por regimes socialistas. Você não tinha tortura na Europa durante todo esse tempo, após a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma besteira, é uma equivalência insuportável aquilo que ele fez, é uma idiotice. Agora, também é uma jogada política, porque, de novo, eu concordo com o Demore que isso daí é uma tentativa de flertar com a base bolsonarista, que acha que ditadura é um sistema legítimo. E os caras que aplaudiram o Bolsonaro quando o Bolsonaro elogiou o ditador Ustra, na famosa impeachment da Dilma. Quer dizer, o Ustra, você sabe quem é o Ustra, quem que o Bolsonaro elogiou. O Ustra é um assassino, um cara que pendura as pessoas na barra e dá porrada, é um torturador, é um sujeito que levava filhos de presos para verem os pais sendo torturados na cadeia. Isso é o Ustra. Isso é o que o Bolsonaro elogiou. E as pessoas, muitas vezes, aplaudem esse tipo de coisa, defendem esse tipo de coisa, perdendo de vista aquilo que elas estão aplaudindo, sem entender direito o que elas estão aplaudindo. Isso é o perigo. Agora, quanto ao Zero Hora, Demore, eu vou lembrar aqui, você deve conhecer isso também bastante bem, não sei se a Gabi acompanhou isso ou não, mas houve um momento em que o Zero Hora, acho que foi no final dos anos 90, ou começo dos anos 2000, foi submetido a uma campanha de boicote da opinião pública que quase levou o Zero Hora à falência. Os caras, houve retirada em massa de assinantes que se indignaram com o tratamento que o Zero Hora estava dando, especialmente ao PT, tratamento indigno, mentiroso, calunioso, difamatório, que o Zero Hora estava dando. Teve uma campanha inédita no Brasil de boicote ao Zero Hora, retirada de assinatura, e os donos do Zero Hora, naquela ocasião, a família Sirotsky, se não me engano, teve que vir a público para se desculpar e pedir para pararem de boicotar o jornal, senão o jornal ia morrer. O jornal chegou muito perto de morrer. Quer dizer, é uma tradição antiga já, desse jornal flertar com o que existe de pior no Brasil. Bem lembrado, Alex, eu lembro bem dessa época e ultimamente a gente tem visto, bom, durante a campanha eleitoral, de novo, né, muita falsa equivalência, e nós vimos, a gente cobriu muito aqui no CL, a atitude vergonhosa do grupo RBS todo em defender a própria companhia alemã que estava cuidando do aeroporto de Porto Alegre, né, fizeram assim, advocacia administrativa gratuita para a empresa alemã, né, defender que o Estado, nós dessemos R$1 bilhão na mão da Fraport, da empresa alemã, para os caras botarem os aviões para voltar a voar em Porto Alegre, sob a alegação de uma chantagem, senão eles iam fechar o aeroporto e ia todo mundo embora, né, e a empresa fez essa defesa, isso aí, inclusive durante a campanha eleitoral, né? Então, é realmente vergonhoso o que é feito, e repito, a capa do jornal, para quem não pegou hoje, a capa do jornal não cita a frase do Mello. A capa do jornal, Arbex, é uma frase que o Mello fala sobre ele próprio, se auto-elogiando. É um negócio inacreditável, né?
E isso daí é mais grave ainda, Demônio, se você leva em conta o que está acontecendo na Alemanha, onde o nazismo está ganhando terreno, ganhou as eleições na Turíngia, onde fica. É isso aí, muito bom registro do Arbex, e aí segue, foi um programa muito interessante hoje, o CL Notícias 2, desta quinta-feira, né? Estou gravando aqui no final da quinta-feira. Achei muito boa a abordagem trazida pelo Demore, pelo Arbex, e vai nessa linha, né, pessoal? Vai nessa linha. Acho que essas duas primeiras matérias que a gente traz aí, da agressão à jornalista Natuzaneri, da declaração do Sebastião Melo tomando posse, aliás, ele não conseguiu tomar posse no gasômetro, que é um centro cultural que ficou fechado durante anos, e ele ia tomar posse lá para, acho que, reinaugurar o gasômetro, só que tinha tanta goteira, faltou energia elétrica, e estava alagada a região do gasômetro, então eles tiveram que transferir o local da posse. Vejam assim como as coisas acontecem, né, pessoal? Isso é de um simbolismo, né? Isso é de um simbolismo que no dia 1º de janeiro de 2025, dia da posse de Sebastião Melo, que é o prefeito mais incompetente do Brasil, sem dúvida alguma, no ano de 2024, deixando que a cidade alague por falta de manutenção do sistema de proteção contra chuvas e das bombas, que não tinham geradores, e agora elas têm gerador, pessoal. E eu até deixa eu trazer aqui rapidamente, aqui, ó, a gente compartilhou lá no Instagram da Voz Trabalhadora essa notícia aqui do Sul 21, né? Que trata ali da questão dos geradores, exatamente, né? E das declarações concedidas hoje à Rádio Gaúcha pelo Bruno Vanuzzi, que será aí o diretor do DEMAI, tomará posse aí nos próximos dias. Ele afirmou que um dos motivos pelos quais os geradores instalados nas casas de bomba não funcionaram durante o temporal de quarta-feira é o fato de que não havia quem soubesse operá-los durante a falta de luz. Segundo ele, o processo é realizado de forma manual e no momento do temporal os plantonistas das prestadoras de serviço não sabiam fazer o acionamento dos geradores, pessoal. A reportagem procurou o DEMAI, que confirmou que 10 das estações de bombeamento de água que ficaram sem energia elétrica durante a tempestade, 7 têm geradores, mas em 3 delas houve falha no acionamento dos equipamentos, gente. Segundo o DEMAI, essa falha impossibilitou a operação, mesmo que parcial, das bombas, o que resultou nos alagamentos. E aí é interessante que essa reportagem aí apurou que a prefeitura paga 8 milhões mensais para esses geradores, gente. Não sei se é mensal ou anual. Deixa eu até colocar aqui no Sul 21 para não trazer informação errada aqui, né? O Sul 21, ele fez até, inclusive, uma capa aqui para essa questão. 7 milhões. Ó. DEMAI firmou contrato de 7 milhões para aluguel de geradores que não foram acionados. Então tá aí. É isso, né, gente? Começamos 2025 com Porto Alegre debaixo d'água, alagada, e com o prefeito dizendo que defesa da ditadura é liberdade de expressão. Começamos assim, em Porto Alegre. Tá, pessoal? Deixa eu pedir 2 coisas aqui para vocês, ó, pessoal. Quem puder se tornar membro aí, R$ 1,99 por mês. Tem selinho do lado do nome, emojis, teus comentários entram numa caixa privilegiada ali que a gente lê com antecedência e consegue responder com maior presteza, né, os comentários de vocês, as manifestações de vocês. Aliás, estão muito bons os comentários, tá, pessoal? A gente adora ler a caixa de comentários depois dos programas aí, é muito satisfatório. E o segundo pedido, pessoal, grupo de WhatsApp e Telegram, ó, vou pedir para vocês se inscreverem, os links estão aqui na descrição do vídeo, então só abrir
a descrição do vídeo e se cadastrar ali nos nossos grupos.